Bom dia a todos. Estamos em mais uma aula com a turma do segundo ano do ensino médio. E hoje nós vamos retomar nossos estudos falando a respeito da teoria dos conjuntos. Bom? E quando a gente fala sobre conjuntos, vem logo à nossa cabeça grupos que são compostos de elementos. Só que, tratando do mundo dos conjuntos, há de se dizer que, para que um elemento, qualquer que seja ele, faça parte de determinado conjunto, ele deve satisfazer as regras para participar de tal conjunto. E eu posso citar vários conjuntos, qualquer que seja ele. Por exemplo, eu posso dizer o seguinte: eu quero um conjunto formado pelos meses do ano que começam com a letra J. Aí vem logo na nossa cabeça, janeiro, junho, julho, certo? São meses que começam com a letra J. Então, é um conjunto que possui 3 elementos. Eu posso citar aqui, até indo para a área da matemática, o conjunto dos números naturais, que possui os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, e isso segue indefinidamente, infinitamente. E a ideia também da existência de conjuntos finitos, conjuntos infinitos e conjunto vazio. Conjunto vazio é aquele que não possui elemento concreto. Eu posso imaginar o seguinte: para conjuntos finitos, eu posso dizer as vogais do nosso alfabeto. O conjunto formado pelas vogais do nosso alfabeto. A gente sabe quais são as vogais: A, E, I, O, U. Então, seria um conjunto formado por 5 elementos. É um conjunto finito. Não se tem mais outro elemento que você pense e tente colocar no meio desses elementos que eu acabei de citar. É um conjunto finito. Um conjunto infinito, aquele que eu acabei de dizer, conjunto dos números naturais, é um conjunto infinito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e assim vai infinitamente. Eu não sei onde termina esse conjunto. Então, é um conjunto de N elementos, infinitos. Um conjunto vazio, se eu dissesse, por exemplo, o conjunto dos meses do ano que começam com a letra B, B de bola. Tem algum mês que começa com a letra B? Não tem. Então, eu acabei de citar um conjunto vazio, não possui elemento concreto. Tá? É em cima disso que a gente estabelece um parâmetro do que a gente vai ver a partir de agora. Teoria dos conjuntos. Fiquem atentos, eu vou citar em alguns momentos algumas simbologias para que vocês tenham a noção do que é que a gente está tratando e do que será tratado lá na frente. Algumas simbologias identificam situações em que a gente deve ter o conhecimento a respeito de o que aquela simbologia representa, para que a gente consiga entender o problema e tentar resolvê-lo. Vamos lá, pessoal. Olha só. Então, para começar, teoria dos conjuntos, e é nesse mundo que a gente vai falar a respeito de situações como esta, por exemplo. Vejam só, pessoal. Numa pesquisa de futebol, foram entrevistados vários torcedores para saber sobre as preferências em relação a 3 times de futebol: Flamengo, Corinthians e Cruzeiro. Os resultados da pesquisa foram os seguintes. Veja, 100 torcedores gostam do Flamengo, 100 torcedores gostam do Corinthians, 140 torcedores gostam do Cruzeiro, 10 torcedores gostam dos 3 times, 50 torcedores não gostam de nenhum time,
45 torcedores gostam do Cruzeiro e também do Corinthians. Aí vem a pergunta. Agora responde. Quantos torcedores foram entrevistados? Às vezes a gente cai numa situação equivocada de tentar resolver ou de tentar dizer o seguinte, quantos torcedores foram entrevistados? É só eu contar. Os 100 que gostam do Flamengo, os 100 que gostam do Corinthians, os 140 que gostam do Cruzeiro, os 10 que gostam dos três, os 50 que não gostam de nenhum, os 45 que gostam do Cruzeiro e também do Corinthians. Mas não é bem assim. Por quê? Veja o seguinte. Quando ele afirma que na pesquisa 10 torcedores disseram gostar dos três times, esses 10 estão dentro dos 100 que gostam do Flamengo, estão dentro dos 100 que gostam do Corinthians, estão dentro dos 140 que gostam do Cruzeiro. Por quê? Porque eles gostam dos três. Então eles gostam do Flamengo, eles gostam de Corinthians, eles gostam do Cruzeiro. A gente vai ver mais à frente que isso irá denotar para a gente intersecção entre conjuntos. Elementos que fazem parte de ambos os conjuntos ao mesmo tempo. Então, você pode estar pensando, professor, a gente vai resolver isso agora? Não. O que é que eu quero? Eu quero criar uma base de conhecimento com vocês a respeito de conjuntos para a gente retomar essa situação lá na frente e resolver ela da melhor maneira possível. A pergunta é, não se esqueçam, quantos torcedores foram entrevistados? A gente não vai resolver agora. Deixem aberto e vamos dar continuidade. Vamos lá. Gente, antes de irmos para as situações práticas com conjuntos, a gente deve compreender qual é o significado de algumas simbologias que serão utilizadas na teoria dos conjuntos, certo? Como, por exemplo, o símbolo de pertence. O símbolo de pertence ou o símbolo de não pertence, eles são utilizados quando existe uma relação entre o elemento e o seu conjunto. Então, um elemento pode pertencer ou não a determinado conjunto, certo? Se eu digo, por exemplo, o conjunto é todos os meses do ano. Aí eu digo fevereiro. Fevereiro é um elemento. Fevereiro pertence a esse conjunto? Pertence, porque ele é um dos meses do ano. Mas, numa situação hipotética, vamos dizer o seguinte, algo bem mirabolante, Rodrigo, uma pessoa. O elemento Rodrigo não pertence ao conjunto dos meses do ano, certo? Não pertence. Então, eu uso a simbologia do não pertence, que é um com tracejamento em diagonal. Vocês estão vendo na segunda posição aí. Quando pertence, é só a letra E. Com esse formato, viu, gente? A letra E deve ter esse formato de pertence. Simbologias de inclusão. Está contido ou não está contido. É utilizado quando há uma relação entre conjuntos ou entre conjuntos e subconjuntos. Certo? Um conjunto pode estar contido em outro conjunto. Um conjunto não está contido em outro conjunto. A gente utiliza desses símbolos quando há uma relação entre conjuntos ou entre conjuntos e subconjuntos. Veja, o está contido lembra a letra C. Né? E o não está contido é a letra C com o tracejamento em diagonal, cortando. Contém é uma letra C em sentido oposto, né? Quando um conjunto contém outro conjunto.
Não contém. É o mesmo símbolo, só que com um tracejamento em diagonal. Tal que a gente vai utilizar desse símbolo para identificar e será apresentada uma regra para participar de determinado conjunto. Eu posso até ser mais claro aqui. Pode ser o seguinte: o conjunto dos meses do ano, tal que comece com a letra J. Veja, há uma regra. Depois de eu citar o conjunto em especial. O universo seria todos os meses do ano. A minha amostra principal seria os meses do ano que começam com a letra J. A gente vai utilizar muito essa simbologia tal que é representada pela barra. Tá bom? Implica que. O implica que é muito utilizado em frases ou em orações para se dar sentido ou para que se tenha um estabelecimento de isso só pode acontecer se acontecer outra coisa. Então, eu posso pensar o seguinte: vamos citar uma frase. Eu ser pai implica que eu tenho filhos. Compreende? Eu ser pai implica que eu tenho filhos. Certo? Então, o ter filhos é uma, como é que eu posso dizer? É algo proveniente da situação de ser pai. Eu ser pai implica que eu tenho filhos. Ou pelo menos um filho. Né? Se e somente se o se e somente se ele é utilizado quando há uma relação de concordância de ida e de volta. Certo? De ida e de volta. O que vale também para a frase que eu citei. Por exemplo, eu sou pai se e somente se eu tiver filho. A volta. Eu tenho filho se e somente se eu for pai. Certo? Veja que a ida e a volta, elas estão em concordância. Tá bom? Professor, há situações em que não há concordância de ida e de volta? Existem sim. Agora, na minha cabeça, não vem nenhuma situação, mas elas existem. Deixa eu pensar se eu encontro alguma aqui para vocês. Vejam só, se eu digo, eu ser brasileiro, não, eu nascer, eu ter nascido no Brasil implica que eu sou brasileiro, certo? Eu ter nascido no Brasil implica que eu sou brasileiro. Por que isso não pode ser utilizado no se e somente se? Porque vejam só, se eu digo eu eu sou brasileiro se e somente se eu nasci no Brasil. Não é verdade. Eu posso ser brasileiro e não ter nascido no Brasil. Eu posso ter nascido em outra nação e ter sido naturalizado brasileiro. Certo? Então, o se, somente se, ele só vale quando a ida e a volta elas estão em concordância. O símbolo é de existe, quando um elemento ele existe. O símbolo é ao contrário, né? Sempre ao contrário é. Né?
com tracejamento em diagonal. Significa que não existe aquele determinado elemento. Por exemplo, eu digo raiz quadrada de 2. Ela não existe. Então, posso dizer, raiz quadrada de 2 não existe, com esse símbolo aí que vocês estão vendo, certo? Para todo ou qualquer que seja. Vocês estão vendo aí o símbolo, que é uma letra V maiúscula, com um tracinho na centralização. Conjunto vazio, ele pode ser representado pelo símbolo grego, que vocês estão vendo aí, que é a letra Φ, no alfabeto grego, certo? Lembra para a gente um círculo cortado. Conjunto dos números naturais, representado pela letra N maiúscula. Conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z maiúscula. Conjunto dos números racionais, representado pela letra Q maiúscula. Conjunto dos números irracionais, representado pela letra I maiúscula. Conjunto dos números reais, representado pela letra R maiúscula. Estão aí alguns símbolos que serão utilizados na linguagem quando estivermos tratando de elementos e também de conjuntos, certo? Só para a gente ficar mais familiarizados e não sermos surpreendidos com esses símbolos mais à frente. Tá bom? Eu posso até passar esses slides para vocês depois. Vamos lá. A parte que nos interessa, né? Que é a utilização desses símbolos para identificar a relação entre elementos e conjuntos ou entre conjuntos. Relações de pertinência. Pertence ou não pertence. Só pode ocorrer quando há uma relação entre elemento e conjunto. Tá? Por exemplo, dado o conjunto A igual a 0, 1, 5, 7 e 9, podemos dizer o seguinte, ó, que 0 pertence a A, que o 1 pertence a A, que o 2 não pertence a A, que o número 8 não pertence a A. Tá? Só uma relação de pertinência. Isso aqui a gente passa facilmente por isso. Importante dizer, ó, os símbolos de pertence ou de não pertence só devem ser utilizados entre um elemento e seu conjunto. Tá? Quando há uma relação entre elemento e conjunto. Cuidado com isso aí, viu? Eu não posso dizer que um conjunto pertence a outro conjunto. Não posso dizer isso. O que eu posso dizer é que um elemento pertence ou não pertence a determinado conjunto. Relações de inclusão. Agora sim, na relação de inclusão, eu tenho quando há uma relação entre conjuntos, certo? Usamos o símbolo de está contido, de não está contido. Veja, está contido, letra C, né? Nesse formato original. De não estar contido é a letra C cortada, né? Um tracejamento em diagonal. De contém é o C em sentido oposto, ou de não contém é o C em sentido oposto, com tracejamento em diagonal, para relacionar dois conjuntos ou subconjuntos. Uma dica para vocês, ó. Vou só pegar o lápis aqui. Essa dica aqui, ó. O lado aberto da relação de inclusão deve ficar sempre voltado para o conjunto que for maior. O conjunto maior é aquele que tem uma quantidade maior de elementos, certo? Um número maior de elementos. Vamos, por exemplo, aqui, para vocês compreenderem, perdão. Dados os conjuntos A igual, com os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui a gente até encontra a forma correta de como representar um conjunto, tá? O conjunto pode ser representado por uma letra maiúscula. Os elementos são disponibilizados separados por vírgula, certo?
entre chaves, sempre entre chaves. Abre chaves, coloca os elementos separados por vírgula, fecha chaves. Essa é a forma correta de representar um conjunto. Tá bom? Então, esse é o conjunto A, com os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Conjunto B, com os elementos 1, 3 e 5. Conjunto C, com os elementos 2, 4 e 6. Conjunto D, com os elementos 5, 6 e 7. Conjunto E, com os elementos 3, 1 e 5. Conjunto F é o conjunto vazio. Tá bom? É o conjunto vazio. Podemos dizer o seguinte, ó. Podemos concluir com isso algumas situações. Então, por exemplo, eu posso dizer, dado todos esses conjuntos, A, B, C, D, E e F, que o conjunto A contém o conjunto B. Veja, o conjunto A, todos os elementos de B pertencem a A. O 1, o 3 e o 5. Todos eles pertencem a A. Então, eu posso dizer que o conjunto A contém o conjunto B. Eu posso também dizer que o conjunto A contém o conjunto C. Veja o conjunto C, ó. Tem os elementos 2, 4 e 6. O 2, o 4 e o 6 também pertencem a A. Então, A contém C. O conjunto B está contido em A. É a mesma forma de dizer o início lá. Se A contém B, então B está contido em A. O conjunto F está contido em A. Olha o conjunto F, é o conjunto vazio. Qualquer conjunto, gente, contém um conjunto vazio. Certo? Inclusive o próprio conjunto vazio. Então, qualquer conjunto, qualquer que seja ele, contém dentro dele o conjunto vazio. Então, F está contido em A. C está contido em A. Né? Olha o C. Os elementos 2, 4 e 6. Todos esses elementos pertencem também a A. Então, todo o conjunto C está contido em A. B contém o conjunto E. Olha o conjunto B, os elementos 1, 3 e 5. Olha o conjunto E, os mesmos elementos, ó, 3, 1 e 5. Então, eu posso dizer que B contém o conjunto E. B também está contido em E. F está contido em E. Já que F é um conjunto vazio, ele também vai estar dentro de E. D não contém A. Veja, o conjunto D não contém o conjunto A dentro dele, né? Não tem como eu dizer isso. A não contém o conjunto D também. Não contém. Ó. Veja o conjunto D. Olha os elementos do conjunto D. 5, 6 e 7. O conjunto A tem lá dentro o 5 e o 6. Porém, não tem o 7. Então, não posso dizer que o conjunto A contém o conjunto D. Não posso dizer, que parte do D não tem. Conjunto não está contido em D. O conjunto não está contido em D, o que é verdade. O conjunto C contém o conjunto F. Lembrando, o conjunto F, nesse exemplo, é o conjunto vazio. Então, C, como sendo um conjunto, ele contém, sim, o conjunto vazio, que é representado pelo F. Algumas observações, vamos lá. Lembre do seguinte, ó. O conjunto vazio pode ser representado de duas formas. Abre e fecha chaves, sem nada dentro, ou pela letra grega φ. Só por ela. Não pode abrir e fechar chaves, viu? Se você abrir e fechar chaves, ó, como é a situação daqui, você está dizendo que o conjunto possui o elemento φ, que é a letra grega.
Eu não quero isso. Eu quero dizer que o conjunto é vazio. Se ele é vazio, ou você representa pelas chaves sem nada dentro, sem nada entre elas, ou apenas pela letra grega φ, que é esse círculo com tracejamento em diagonal. Importante salientar o seguinte, ó. O conjunto universo, perdão, o conjunto vazio está contido em qualquer outro conjunto, inclusive nele mesmo. É o que eu acabei de citar. Né? O conjunto vazio está contido em qualquer outro conjunto. Então, todo qualquer conjunto contém o conjunto vazio. Vamos para esse caso aqui, ó, do número 5, que aqui a gente vai trabalhar algumas simbologias. A gente compreender o que ele está querendo dizer. Veja, eu estou citando um conjunto A. O conjunto A é igual, vamos lá, abre chaves, a x pertencente aos números naturais. Então, será um número x, esse número deve pertencer ao conjunto dos números naturais. Tal que, olha só o tal que, ó, a barra, tal que esse número x seja menor do que 10. Então, isso aqui tudo é o conjunto A, viu? Tem que ser um número pertencente ao conjunto dos números naturais, tal que este número seja menor do que 10. Vamos lá. Se eu fosse criar os elementos do conjunto A aqui, quais eles seriam? Vamos imaginar que o zero seja natural, sabe? Seja um número natural. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Fecha chaves. Por quê? Ó? Esse é o conjunto A. O número tem que pertencer ao conjunto dos números naturais. Todos eles se pertencem. E o número não pode... Perdão. E o número tem que ser menor do que 10. Então tá aí, todos eles. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses são os elementos do conjunto A. Tá bom? Veja que eu traduzi, né? Na linguagem algébrica aqui, para vocês, eu traduzi para uma linguagem mais comum, numérica. Conjunto B, os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Conjunto C, os elementos 1, 3 e 5. Conjunto D, os elementos 8, 9 e 10. Conjunto E, conjunto vazio. Completa as lacunas usando uma relação de inclusão. Vamos lá, gente, ó. O conjunto A, ele contém o conjunto B. E é verdade, ó. Olha o conjunto B. Os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Todos esses elementos estão dentro do conjunto A. Estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eles também pertencem ao conjunto A. Então, eu posso dizer que A contém B. Eu posso dizer também que A contém o conjunto E. O conjunto E é o conjunto vazio, ó. Então, ele contém um conjunto vazio. Todo e qualquer conjunto, lembrando de novo, contém o conjunto vazio. O conjunto A contém o conjunto C. Vamos ver. Conjunto A contém o conjunto C. Olha o conjunto C, ó. 1, 3 e 5. Tá aqui, ó. 1, o 3 e o 5. Também pertencem ao conjunto A. Então, o conjunto A contém o conjunto C. O conjunto A não contém o conjunto D. O que é verdade. Olha o conjunto D. 8, 9 e 10. O conjunto A possui os elementos 8 e 9, mas não possui o 10. Então, não posso dizer que A contém D. A não contém D é o correto.
Conjunto D contém o conjunto E. Aí fácil, né? Conjunto D contém o conjunto vazio. Conjunto E está contido em C. O conjunto E, que é o conjunto vazio, está contido em C. É verdade. Conjunto B contém o conjunto C. Conjunto B contém o conjunto C. Vocês podem ver aí, é verdade, né? Conjunto C, ó, tem os elementos 1, 3 e 5. Todos eles pertencem também ao conjunto B. Conjunto C está contido em B, o que é verdade, né? Todo conjunto C está contido no conjunto B. Conjunto D não, não está contido no conjunto B. Conjunto D não está contido no conjunto B, o que é verdade. Então, algumas relações de inclusão para que vocês tenham a compreensão a respeito disso. Né? Vamos seguir adiante. Em cima disso, a gente chega... Opa. Saí aqui sem querer. Deixa eu voltar para lá. Rapidinho, gente. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui. Beleza, olha só. Aqui a gente entra numa análise que vai ser primordial para o nosso estudo, que é a análise de diagramas. Esses diagramas, conhecidos como diagramas de Van Euler, que foram os criadores da ilustração de conjuntos, se utilizando de diagramas. Observe o seguinte, ó, aqui é uma ilustração em diagrama, certo? De alguns conjuntos. Deixa eu pegar aqui a anotação do lápis, beleza? Veja, a gente tem aqui um retângulo, e dentro desse retângulo eu tenho dois conjuntos, A e B, e dois elementos fora desses dois conjuntos. Então, eu posso representar tudo aqui ó, como sendo o conjunto universo, representado pela letra U, de universo. Quem é meu universo? Meu universo é tudo. São todos os elementos de A, os elementos de B, e os elementos que não estão nem em A e nem em B. É o meu universo. Veja, do diagrama acima, a gente pode concluir o seguinte. O conjunto A contém que elementos? Ó? O conjunto A tem os seguintes elementos. Olha o conjunto A. Pega todo o círculo ó, do conjunto A. Quem está dentro dele? Ó? O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. O conjunto B pega todos os elementos que estão dentro do círculo de B. Ó. 0, 2, 4, 6 e 8. Conjunto universo. Aí é tudo que a gente está analisando. Os elementos de A, os elementos de B e os elementos que não estão nem em A e nem em B. Lembrando o seguinte, toda vez que a gente for representar um conjunto, a gente não pode repetir elementos, tá? Não pode repetir. Até porque, ó, por exemplo, tanto A quanto B possui o elemento 2. Tanto A quanto B possui o elemento 4. Mas eu não posso repeti-los quando eu for gerar o conjunto universo. Tá certo? O conjunto universo é o conjunto ao qual pertencem todos os elementos envolvidos no exercício ou exemplo. Para deixar registrado isso aí. Vejam só. Elementos que pertencem a A e B. Óbvio, o 2 e o 4. Olha onde eles ficam. Ó. E a importância da gente criar ou desenhar corretamente os diagramas. A gente tem que desenhar os diagramas de forma que haja um espaço em que
os elementos que pertencem a ambos os conjuntos estejam dentro desse espaço. Esse espaço é esse que eu acabei de tracejar. Estarão lá os elementos que pertencem aos dois conjuntos, a ambos os conjuntos ao mesmo tempo. Elementos que pertencem apenas ao conjunto A. Vocês podem ver aí, ó, o 1, o 3 e o 5. Pertencem apenas a A. Elementos que não pertencem nem a A e nem a B. Estão fora. O 7 e o 9. Tá bom? Então, em uma situação problema, por exemplo, eu vou utilizar com vocês muito desses diagramas. Certo? Então, é bom a gente ficar atento e tentar compreender da melhor forma possível como a gente deve criar esses diagramas. Claro, aqui eles estão criados. Eles estão sendo apresentados para vocês já prontos. Porém, eu vou ensinar para vocês como a gente desenvolve ou como a gente cria esses diagramas, tendo como parâmetro a situação problema. A situação problema normalmente não vem os diagramas criados. Vem todo o contexto e daquele contexto eu vou ensinar a vocês como criar os diagramas. Tá bom? Então, muita atenção com relação aos diagramas de Van Euler. Eu deveria começar aqui as operações de conjuntos, mas eu sei que não vai dar tempo, faltam alguns segundos. Então, a gente deixa para a próxima aula. A gente vai falar de 3 operações entre conjuntos: união, intersecção e diferença. Certo? Isso fica para a próxima aula, para a gente não falar sobre uma coisa e ficar no meio do caminho, né? Tá bom? Então, fiquem com Deus. Qualquer dúvida,